Mano, você não vai acreditar no que eu vou te contar hoje. Sério. É daquelas histórias que fazem a gente dormir com a luz acesa. Tipo, eu sempre achei que essas coisas de terror eram só invenção. Mas o que aconteceu comigo, cara, não tem explicação. Então já puxa uma cadeira. Se prepara porque o negócio é sinistro. E ó, antes de começarmos, já mete o dedo no like. Porque além de me ajudar, você vai querer que mais gente ouça essa história. Era uma sexta-feira. E como de costume, saí tarde do trabalho. A semana tinha sido exaustiva. E eu só queria chegar em casa, tomar um banho quente e apagar na cama. A estrada que eu pegava toda noite era longa e solitária, cercada por árvores altas, que durante o dia pareciam majestosas, mas à noite se transformavam em sombras ameaçadoras. Não havia iluminação pública, apenas a luz dos faróis do meu carro, iluminando o caminho estreito à frente. Era um daqueles lugares onde você nunca queria que seu carro quebrasse. O relógio no painel marcava 23 horas e 47 minutos quando algo chamou minha atenção. À distância, no acostamento, uma figura estava parada. Meu peito apertou na mesma hora e instintivamente tirei o pé do acelerador. Quando me aproximei, percebi que era uma mulher. Ela estava de costas, usando um vestido branco que parecia estar sujo e desgastado, como se tivesse passado horas vagando pelo mato. Seus cabelos eram longos, escuros e desgrenhados, cobrindo completamente o rosto. O mais estranho era a imobilidade dela. Ela não fazia nada, apenas permanecia ali, como uma estátua, congelada no tempo. Meu coração começou a bater mais rápido. Não por medo, ainda não, mas pela estranheza da situação. Quem ficaria parado naquele lugar deserto, naquela hora da noite? Eu deveria ter continuado dirigindo. Algo dentro de mim, uma pequena voz sussurrante, implorava para eu não parar, mas eu simplesmente não consegui. Talvez fosse a minha consciência, ou talvez fosse pura curiosidade. Afinal, e se ela estivesse precisando de ajuda? Eu não conseguia simplesmente ignorar. Diminui a velocidade e estacionei no acostamento a poucos metros dela. Baixei o vidro do carro e perguntei, hesitante, moça, você está bem? Precisa de ajuda? Minha voz soou mais trêmula do que eu esperava. Ela não respondeu, nem se mexeu. Fiquei ali, esperando algum sinal, mas nada aconteceu. O silêncio era quase insuportável, interrompido apenas pelo som do vento balançando as árvores e o motor do meu carro. Algo estava errado. Eu sabia disso, mas mesmo assim, desci do carro. Foi uma decisão que eu me arrependeria pelo resto da minha vida. O ar estava estranho, pesado, e conforme eu me aproximava dela, o cheiro de algo podre começou a invadir minhas narinas. Era um cheiro nauseante como carne estragada, mas eu não via nada ao redor que pudesse justificar aquilo. A cada passo, minha hesitação aumentava, mas minha curiosidade também. Eu a chamei novamente, agora mais perto. Moça, você está machucada? Eu posso te ajudar? Nada, nem um movimento. Foi então que ela fez algo que congelou meu sangue. Lentamente, muito lentamente, ela inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse ouvindo algo, mas ela não virou para mim. Não ainda. Foi nesse momento que eu percebi que deveria ter escutado aquela voz interior. Deveria ter voltado para o carro e ido embora, mas era tarde demais. Minha mente estava em um estado de alerta tão intenso que meus sentidos pareciam amplificados. Eu podia ouvir o som da minha própria respiração, rápida e superficial, e o som das folhas farfalhando ao vento parecia ensurdecedor. Mas ao mesmo tempo, havia um silêncio opressor ao redor dela, como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração. Dei mais um passo e ela finalmente se mexeu. Não foi um movimento normal. Ela virou o rosto para mim, mas o corpo permaneceu parado, ainda de costas. O movimento foi tão antinatural, tão abrupto, que por um momento meu cérebro não conseguiu processar o que estava vendo. E foi aí que eu vi o rosto dela. Não era humano, era uma mistura distorcida de traços humanos e algo que eu não conseguia descrever. Os olhos estavam fundos, negros como a noite, e o sorriso, aquele sorriso era a coisa mais aterrorizante que eu já tinha visto. Não era um sorriso de alegria, era algo perverso, como se ela soubesse de um segredo terrível que eu ainda não tinha descoberto. Meu corpo congelou. Eu queria correr, queria gritar, mas era como se algo invisível estivesse me prendendo no lugar. Antes que eu pudesse reagir, ela começou a se mover, mas ela não andava. Era como se deslizasse, flutuando na minha direção, sem mover as pernas. Aquele sorriso continuava lá, fixo,
como se estivesse pregado no rosto dela. Foi o suficiente para quebrar o transe em que eu estava. Meu instinto de sobrevivência finalmente assumiu o controle e eu corri. Corri como nunca tinha corrido antes na minha vida. Entrei no carro, bati a porta com força e acelerei, sem olhar para trás. Meu coração estava disparado e minhas mãos tremiam tanto que mal conseguiam segurar o volante. Enquanto dirigia, olhei pelo retrovisor, esperando vê-la lá, parada no meio da estrada. Mas ela não estava. Por um momento, senti um alívio imenso, como se tivesse escapado. Mas esse sentimento durou pouco. Alguns quilômetros à frente, o rádio do carro, que estava desligado, começou a chiar. Era um som estranho, quase como sussurros, mas eu não conseguia entender o que estavam dizendo. O ar dentro do carro parecia mais frio e eu comecei a sentir aquela mesma sensação de ser observado. Olhei pelo retrovisor novamente, mas não vi nada. Ainda assim, o desconforto não me abandonava. Quando finalmente cheguei em casa, eu estava exausto, física e emocionalmente. Tranquei todas as portas e janelas, como se isso pudesse me proteger de algo que eu nem sabia explicar. Tentei dormir, mas a imagem daquele rosto não saía da minha cabeça. Fechei os olhos e lá estava ela, sorrindo para mim, com aqueles olhos vazios e aquela expressão distorcida. Nas noites seguintes, as coisas começaram a piorar. Objetos na minha casa começaram a se mover sozinhos. Portas que eu tinha certeza de que estavam fechadas aparecem abertas. Mas o pior eram os espelhos. Sempre que eu passava por um, tinha a impressão de ver algo no reflexo. Não era nítido, mas estava lá, uma sombra, um vulto, algo que não devia estar ali. Uma noite, enquanto escovava os dentes, vi claramente o rosto dela no espelho do banheiro. Foi rápido, um borrão, mas era ela. O mesmo sorriso, os mesmos olhos. Eu saí correndo do banheiro, incapaz de suportar aquilo. Desde então, evito qualquer espelho. Não consigo mais olhar para eles sem sentir que ela está me observando. Foi só depois de uma semana que eu percebi a verdade. Eu não estava fugindo dela. Eu a tinha trazido comigo. Lembra quando eu desci do carro, naquela estrada? Quando eu me aproximei dela, senti aquele arrepio, aquele frio estranho. Naquele momento, algo passou para mim. Algo que eu não conseguia ver, mas que agora eu sentia o tempo todo. Ela não estava mais na estrada. Ela estava comigo, dentro de mim. Eu percebi isso quando comecei a ter lapsos de memória. Horas inteiras desapareciam e eu não conseguia lembrar do que tinha feito. Pessoas começaram a me olhar estranho, como se vissem algo em mim que eu não conseguia enxergar. E então, uma noite, enquanto olhava para o espelho, eu vi. Não era o reflexo dela, era o meu, mas meu rosto estava mudado, meus olhos estavam fundos. E aquele sorriso distorcido, estava lá. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu. Foi nesse momento que eu entendi. Eu não estava mais no controle. Ela estava. E agora toda vez que passo por aquela estrada, vejo outra pessoa parada no acostamento. E assim como eu, elas param. Elas sempre param. E quando elas param, ela encontra um novo lar.